Marga Bart Tesler, sustentação oral pelo Dr. Márcio Rogério Tomás, representante de Sérgio Luiz Piccoli. Boa tarde, doutor Márcio. Boa tarde, excelência. Com a palavra a relatora. Bem, cumprimento o eminente advogado, e aqui é a apelação contra a sentença proferida numa ação ordinária, em que o autor postulava a concessão da reforma limitar por incapacidade decorrente de acidente do serviço, condenando ainda a ré ao pagamento da ajuda de custo. O autor, em suas razões de apelação, defendeu que sofreu um acidente de serviço que lhe causou lesões na região da coluna, deixando-o incapacitado, conforme laudo da junta médica. Todavia, após nova avaliação médica, atribuíram-lhe condição de apto para atividades militares. Aduziu que o laudo pericial judicial contraria os atestados médicos anexados aos autos, devendo, deste modo, ser a sentença e a perícia anulados, com os autos retornando para a origem, de maneira que o apelante seja submetido a uma nova perícia médica a ser realizada por neurocirurgião. Esse é o resumo do apelo. Houve contrarrazões e é este o relatório. Obrigada, desembargadora Marga. O doutor tem a palavra para a sustentação pelo prazo regimental. Boa tarde a todos. Desembargadora Marga, ilustre representante do Ministério Público, a desembargadora Vânia, a doutora juíza Carla. Esse processo aqui é um processo um pouco incomum, né? O processo anterior do colega lá de Uruguaiana, ele falava justamente sobre o vício, né, do perito. No caso, o perito, coincidentemente, é o mesmo perito da ação anterior, é o mesmo perito dessa ação aqui, doutor Josemar Busanello. Até foi ventilado a situação de pedir o impedimento do perito. Só que não tem fundamento, porque hoje em dia todos os médicos que que ingressam no serviço militar, todos eles acabam servindo. Então vai ser difícil encontrar um médico que não tenha estado, hoje em dia, tirado o tempo de inicial dele dentro das Forças Armadas, né? Mas o caso desse processo é o seguinte: o autor ele sofreu um acidente lá no ano de 2014. O processo de reforma dele foi iniciado pela própria administração militar. E lá em 26 de 11 de 2014, ele foi pela capitã Rosimeire, lá no Alegrete, foi considerado incapaz definitivamente para o serviço no Exército, não sendo inválido. Essa ata foi prolatada dia 26 de 11 de 2014. E, após esse período, o militar permaneceu agregado, aguardando que se resolvesse a sua situação e que fosse encerrado seu processo de reforma. O que não ocorreu, o que obrigou o autor a se socorrer do judiciário, e momento em que protocolou a ação, requerendo que fosse terminada com o processo administrativo e a reforma dele fosse concedida. Do período do primeira incapacidade, que foi lá em 26 de 11 de 2014, até 24 de abril de 2019, se passaram 4 anos, 4 meses e 22 dias. Nesse laudo do ano de 2019, ele foi expedido por um neurocirurgião. O doutor que fez a perícia, o doutor Josemar Busanello, ele não tem conhecimento técnico para desenvolver isso. Mas o tribunal já superou a ideia de que, necessariamente, o perito ele não precisa ser específico naquela área para que a perícia tenha validade. Tanto é que, como diz lá o CPC, o juiz não está adstrito às provas, ao laudo pericial. Ocorre que o laudo acostado por um neurocirurgião e pela própria administração militar dão conta de que o autor ele é inválido, ele é incapaz total e definitivamente para o serviço militar. A única
o único laudo médico que existe no processo onde diz que ele não é incapaz para o serviço do Exército é o laudo do doutor Josemar, que, de fato, foi o único meio de prova utilizado na concessão da sentença. Né? Diverge de uma forma completamente incoerente. Tanto o médico militar quanto o médico civil, ambos qualificados, ambos peritos, dão conta que é necessário a reforma do autor por incapacidade total e permanente. E lá no meio do corpo da sentença vem a decisão do doutor Josemar, que diz e o juiz transcreve na sentença, o magistrado de primeira instância diz: vale refletir a respeito que, ainda que o problema diagnosticado na perícia acarrete alguma limitação residual ao autor, não é hábil a ensejar o acolhimento do pedido, já que tanto é necessária a incapacidade do militar para o serviço ativo das Forças Armadas, não bastando para esse fim ligeira redução da rigidez física, como a que ocorre na espécie, em que o demandante apresenta, segundo a perícia, ou seja, segundo o Dr. Josemar, dores lombares eventuais, quadro que no momento em que realizada a perícia sequer recomendava a necessidade de tratamento. Então nós estamos diante de 3 laudos, 3 peritos, somente um deles que foi levado em consideração no momento da sentença, e esse diz que 2 médicos dizem que o autor ele é incapaz definitivamente para todo e qualquer serviço dentro da esfera militar, e o laudo do perito de confiança do juízo diz que ele não tem nada, que sequer ele precisa de profilaxia. Né? Então, essa é a peculiaridade. Né? Eu sei que nós sabemos que é difícil a anulação de perícia médica, né? Mas eu acho que toda regra tem a sua exceção. Então, eu não vejo outra coisa a ser feita a não ser a anulação da perícia. E, além da anulação da perícia, no momento do encerramento do processo, o juiz de primeiro grau, lá de Uruguaiana, ele simplesmente avocou os autos para si e sentenciou. Não abriu prazo para a produção de novas provas, embora ele deveria, segundo o artigo 370 do CPC, ele deveria facultar as partes para que nós pudéssemos requerer novas provas, podendo ele deferir ou não. Né? O que não aconteceu. Então, não houve pedido para a produção de novas provas e também não houve a apresentação do arrazoado, tanto pela União, tanto quanto pelo autor. Então, nós temos um processo lastreado em uma sentença que se baseia em uma perícia e que essa perícia diverge de 2 perícias que seguem no mesmo sentido, sendo uma da parte autora e outra da parte ré. Então, só a perícia do juízo que é valorada na sentença, né? E depois o juiz avoca para si os autos, não abre prazo para o requerimento de novas provas e não faz não permite as alegações finais, o que viola sobremaneira a possibilidade do autor de se fazer exibir no mundo do segundo grau, porque como não existe reexame de prova em segundo grau, quando o juiz cessa, interrompe, quando ele chega lá e interrompe, diz que para ele somente aquela perícia já seria suficiente, ele tira de qualquer instância a possibilidade de rever outra espécie de prova. Se Vossa Excelência, doutora Marga, se a senhora tivesse interesse em reexaminar o caso, analisar as outras provas, a senhora não teria como. Eu teria o direito como advogado de chegar e dizer, não, eu desejo essa prova. O excelentíssimo doutor juiz lá de Uruguaiana diria para mim, não, eu indefiro essa prova.
Pronto, resolvido. Mas eu teria querido a prova e eu poderia apresentar essa prova para que a senhora pudesse fazer seu julgamento. Né? Então, em virtude desses problemas que aconteceram, primeiro, a perícia, que foi realizada em 3 momentos diferentes, sendo dois lados, o laudo do autor e o lado da autoria e da parte ré, os laudos convergem dentro da incapacidade e somente o laudo do perito, o doutor Josemar Bossanello, que diz que ele sequer necessita de tratamento, diz que o autor sequer necessita de tratamento. Então, um diz que ele é completamente incapaz, o segundo diz que ele é completamente incapaz, e o terceiro diz que ele não tem nem dor, não precisa sequer tomar um Dorflex. Diante disso, requeremos o recebimento, conhecimento e processamento do presente recurso de apelação. Tanto é que onde a preliminar é interessante, nem se parte para o mérito, porque esse foi o motivo pelo qual a apelação toda foi baseada somente em preliminar, porque não tem como discutir mérito, porque vai basear numa prova que já está no processo, uma prova que não vai ser retirada de lá. E qualquer outra coisa que fosse suscitada em 2º grau, ela voltaria e se basearia naquela prova que, na minha opinião, precisa ser refeita. E que, como já reconhecido nesse tribunal, que existe, sim, a possibilidade do retorno dos autos à origem para a nova perícia, no caso incomum, no caso sui generis, julgo eu, e espero ter convencido as nobres desembargadoras, que este seria o caso dos autos retornarem à origem, para que a perícia seja novamente feita, e dessa vez por um neurocirurgião. E que a sentença seja anulada em virtude da ausência de intimação para apresentação de prova, de requerimento de prova, e de ausência de intimação para as alegações finais, para que os advogados, tanto da autor quanto da ré, fizessem seu arrazoado final. Scarpanilha Bueno diz que tudo que puder influenciar de alguma maneira na convicção do magistrado para decidir de uma forma ou outra, acolhendo o pedido ao autor ou rejeitado. Esse é o conceito da perícia. Não se pode o juiz de primeira instância avocar para si e tirar a possibilidade do juízo de reexame de analisar o caso para que possam mudar a sentença para que ela seja reformada. No contexto que ela está montada, não vejo como reformar a sentença, somente trazendo os autos à origem e reabrindo a instrução processual. Obrigado. Obrigado, doutor. Tem a palavra a relatora. Bem, eu aqui cumprimento o eminente advogado, mas verifico aqui que foram aduzidas da tribuna questões preliminares não veiculadas na apelação, sobre falta de intimação e produção de outras provas. Então, há aqui uma inovação. Induvidosamente, aqui no apelo, está sendo enfrentado o mérito, e é assim que está sendo examinado aqui no meu voto. Então, eu digo que, eu já antecipo que estou prestigiando a sentença de 1º grau. Eu estou aqui, então, inicio o voto por referir o Estatuto dos Militares, Lei 6.880, eu transcrevo o artigo 106, o 108, seus incisos, e diz: sendo assim, infere-se que, em se configurando situação de reforma por acidente de serviço ou doença, enfermidade ou moléstia, com relação de causa e efeito com o serviço militar, o servidor militar, ainda que não goze de estabilidade, deve ser reformado, desde que a incapacidade não seja em grau mínimo. A aferição da incapacidade total para qualquer tipo de trabalho presta-se apenas como diferenciador para determinar se a reforma se dará com os proventos do posto ou imediatamente superior. Por outro lado, a legislação também é clara
no sentido de que, caso o militar temporário venha a apresentar incapacidade definitiva em razão de moléstia ou acidente sem relação de causa e efeito com o serviço do Exército, não faz jus à reforma remunerada, porquanto não goza de estabilidade. Assim, embora o licenciamento militar temporário seja efetivamente ato discricionário da administração, pautado em critérios de conveniência e oportunidade, tal ato não pode ser levado a efeito quando o militar encontrar-se incapaz para o serviço militar em razão de acidente. No caso em exame, o laudo pericial diagnosticou o autor como portador de discopatia degenerativa difusa leve, dor lombar e cervicalgia, revelando-se tratar de moléstia degenerativa inerente à faixa etária e podendo causar quadro assintomático, e que, abro aspas, não gera incapacidade, fecho aspas. Tampouco há necessidade de algum tratamento no atual momento para o quadro de saúde do periciado. Aí, responde-se novamente que ele não gera incapacidade, que é uma discopatia degenerativa difusa leve. A origem do problema do autor, explicando, ele diz que é degenerativa, inerente à faixa etária, pode cursar com quadro assintomático, achados ocasionais em exame de imagem. Não podemos relacionar a atividade ocupacional a quadros degenerativos. Ele pode apresentar, eventualmente, cervicalgia e lombalgia. Diz mais no item F, não gera incapacidade. E assim, então, constata-se que não restou comprovada a existência de algum evento sofrido pelo recorrente durante a atividade castrense que pudesse caracterizar acidente em serviço, como alega o autor. Tampouco demonstrada a alegada incapacidade. O perito médico, nomeado no presente processo, examinou a parte autora com imparcialidade, bem como tem todo o conhecimento técnico necessário para diagnosticar a incapacidade. Nessa senda, em ações em que discute-se a capacidade da parte, a perícia judicial, em que pese não vincule a decisão do magistrado, possui importância, sim, visto ser realizada por auxiliar de confiança do juízo, que não tem qualquer interesse no resultado da lide, bem como possui conhecimento específico em sua ciência. É irrelevante o fato de as doenças apresentarem ou não relação de causa e efeito com as atividades, tendo em conta que não há incapacidade do demandante. Eu compartilho do entendimento perfilhado na sentença e eu estou transcrevendo parte dela, substancial dela, que vou deixar de ler, porque é de conhecimento do eminente advogado, e fazendo referência ainda que ele se refere a precedentes desta corte, né? E, dessa forma, então, digo eu, inexistindo incapacidade temporária ou definitiva para o serviço militar, não há o pretendido direito à reintegração para tratamento de saúde ou reforma. Diante da sucumbência recursal, major a verba honorária, em desfavor do apelante para 15%, e observada a assistência judiciária gratuita concedida. Eu voto por negar provimento à apelação. Doutora, posso? Questão de fato, doutora? É questão de fato, doutora. Pois não. Doutora, o que gerou esse processo administrativo de reforma foi justamente um acidente que o militar sofreu de fato, e esse acidente foi reconhecido pela administração militar, e esse acidente foi o princípio gerador do processo de reforma. Então, existe, senhora, me desculpe, mas existe sim no processo um acidente reconhecido pela própria administração militar, acidente esse que satisfez todos os requisitos militares da época. Doutor, só questão de fato, por favor. E, sim, outro fato que a doutora, com toda a vênia, também foi, pelo primeiro perito, também foi dito que foi acidente de serviço. Então, tem os dois médicos, tanto militar... Doutor, isso o senhor já referiu. Sim, senhora. A desembargadora Marga está refutando. Apenas esclarecendo, isso foi lá no processo há 8 anos atrás, aconteceu realmente agora, neste aqui, não. Excelência, o processo é de 2018. Bem, o voto foi dado, está concluído. Bem, eu estou acompanhando o voto de Vossa Excelência. A juíza Carla também está acompanhando. Então, doutora Turma, por unanimidade, negou o provimento ao apelo. Uma boa tarde. Obrigado, boa tarde.